Oi, gente, viu? Meu Bob Esponja, chique no último, né? Pessoal, vamos lá. Nós estamos vendo sobre países desenvolvidos, subdesenvolvidos na nossa live, certo? E dando sequência aí, nós temos outro conceito para designar, para falar sobre esses países aí, ricos e pobres, além do conceito do termo desenvolvido e subdesenvolvido, nós temos também países do norte. Quando eu falar no conceito aí de capital, de desenvolvimento, quando eu falo países do norte, seriam países ricos. Países do sul serão os países pobres, certo? Então, são dois termos aí utilizados para falar desses países. Então, eu falo assim, países do sul, países pobres, países do norte, países ricos. Mas, pessoal, às vezes se confunde o seguinte, mas é pela linha do Equador, todos os países que estão acima da linha do Equador são países ricos? Não, não é aquela linha do Equador que é usada para fazer essa classificação, certo? Foi feito essa linha, olha que bacana. Então é outra linha, então países do norte, Canadá, Estados Unidos, aí tem os países europeus, pega lá a Rússia também e puxa aqui a Austrália e a Nova Zelândia e vai sair lá do outro lado. Então não é essa linha, então falar país do norte, então acima da linha do Equador todos os países são ricos e abaixo todos são pobres? Não, então é outra linha que foi usada aí, um outro mapa que foi feito, que usa essa linha aí que puxa os países ricos no norte e os países pobres no sul. Então olha que interessante a diferença que puxa lá embaixo a Austrália e Nova Zelândia como países do norte. Então olha que loucura que ficou essa linha, certo? Então aqui o mapinha mostra essa divisão aí entre países ricos e países pobres, países que têm um certo desenvolvimento e países que não têm. Então quando vocês escutarem lá, países do norte, então vocês vão lembrar que são os países ricos, que têm tecnologia, que são industrializados. Quando falar os países do sul, nesse conceito, quando se lembra de economia, são os países pobres, certo? Então não vão confundir, os países do norte são todos os ricos, os países do sul são todos pobres. Não, tem quando fala de hemisfério, hemisfério sul, hemisfério norte, aí é só no conceito geográfico, não no conceito econômico. Agora quando é no conceito econômico, aí eu vou usar essa outra linha, que vai ser essa outra forma de ver os países. Eu vou falar assim, país rico é o país do norte, país pobre é o país do sul, levando em conta essa linha que vocês estão vendo aí, certo? Então bem simples de entender. Então nós vimos que lá na live, países desenvolvidos é a mesma coisa que país rico ou que país do norte, nesse conceito econômico. Países subdesenvolvidos é a mesma coisa que países pobres ou países do sul, certo? E aí mostra esses países mais aí, entre os ricos e os pobres, alguns exemplos para vocês. Então nós temos os Estados Unidos, crescimento pequeno. Então quando tem um país rico, geralmente a população quase vai ter filho. Eu já falei sobre isso para vocês. As pessoas têm outras prioridades. A expectativa de vida vai ser maior, porque tem mais condições de vida, as pessoas vão viver mais. A mortalidade infantil vai ser menor e o analfabetismo, pessoas que não sabem ler e escrever, também será menor. E o IDH, consequentemente, com certeza será maior. Então olha aqui a comparação dos Estados Unidos com o Haiti. 0,8 é o crescimento, então quase não nasce ninguém. Do Haiti tem as pessoas, os casais têm mais filhos, né? A quantidade de filhos por casais é maior porque as pessoas não têm perspectiva, não têm acesso a métodos anticonceptivos e assim por diante. Olha a expectativa de vida, Estados Unidos, 76 a 81 anos, no Haiti 61 a 65. Então olha só a diferença que é. Mortalidade, 6 nos Estados Unidos, olha o Haiti 55. Analfabetismo nos Estados Unidos 0. No Haiti 50% da população não sabe ler e escrever. Pessoal, é triste isso. E o IDH dos Estados Unidos 0,915, altíssimo. Do Haiti menos da metade. Então por uma tabela, analisando crescimento demográfico, número de filhos por mulher, expectativa de vida, mortalidade infantil, analfabetismo, IDH, eu consigo classificar se um país é rico ou é pobre, se a qualidade de vida dele é boa ou é ruim, certo? Aqui no caso, nessa tabela, já é o PIB. O que é o PIB? Toda a riqueza produzida em um país durante um período, produto interno bruto, tudo que produziu de riqueza, certo? Aí se vocês querem grifar aqui, tem PIB, o PIB e o PIB per capita, que daí seria por pessoa, certo? Então a gente pegar os Estados Unidos, olha a diferença aqui em números do Haiti, é muito pouco.
Olha o PIB da agropecuária por pessoa. Então, a gente pega aqui, olha lá, por PIB per capita, seria a média que cada pessoa ganha. Não é que todo mundo vai ganhar esse valor de salário, mas pega tudo que é produzido de riqueza e divide pelo número da população. Olha os Estados Unidos, olha aqui o Haiti. Então, pessoal, é bem tenso mesmo. A gente vê dois extremos. Um extremo de riqueza, de conforto, de tecnologia, um extremo de pobreza, de tristeza, de miséria, de tudo isso. Certo, pessoal? Então, pelas tabelas que a gente consegue fazer uma análise do país, que eu disse, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é do norte, se ele é do sul, se ele é desenvolvido ou subdesenvolvido. Até diz aqui, ó, segundo a divisão norte-sul, como se agrupam os países apresentados nas tabelas. O norte rico, quem que é? França, Estados Unidos e Portugal. O sul pobre, Índia, África do Sul e Haiti. Então aqui eu consigo colocar país do norte e país do sul, analisando essa tabela que vocês estão vendo. Então olha só, para não esquecer, país rico, desenvolvido ou do norte, país pobre, subdesenvolvido ou também chamado do sul. Aí diz o seguinte, segundo a classificação em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como você agruparia esses países? Desenvolvidos, a gente sabe, é Estados Unidos, França e Portugal, desses aqui, certo? Aí nós temos no conceito subdesenvolvidos, a Índia, a África do Sul e o Haiti. Pessoal, lembrando que aí no subdesenvolvido tem o subdesenvolvido industrializado, que é aqueles países que ofereceram alguma vantagem para o país rico foi lá e instalou suas multinacionais, certo? Brasil, África do Sul, Argentina, México, são países que ofereceram uma certa segurança, assim, ó, compensa a gente investir lá é bom, vamos investir. E aí sim, industrializaram, mas com indústrias vindas de fora, a maioria, as famosas multinacionais. E país do Haiti, que não oferece nada de benefício, não tem indústria, são os países subdesenvolvidos não industrializados. Então nós temos países desenvolvidos, países subdesenvolvidos industrializados e países subdesenvolvidos não industrializados. São aqueles que são bem pobres mesmo, vivem aí da exportação de matéria-prima, de soja, milho, outros produtos primários aí. Não tem praticamente indústria. O Brasil tem indústria? Tem várias, tem montador de automóveis, computadores e tal. Só que a maioria dessas empresas é o que? Capital de fora, ou seja, empresas multinacionais se instalaram no Brasil. Por que veio para o Brasil? Porque viram que o Brasil tinha um potencial para produzir riqueza e daria um retorno lucrativo para eles. Toyota, Hyundai, vou colocar várias Honda, várias marcas de carros ou eletroeletrônicos que se instalaram aqui porque viram que o Brasil oferece vantagem, eles vão ter lucro. Já outros países como Bolívia, Haiti, já o pessoal não vai investir lá, assim, pai, aqui não tem nem mão de obra para trabalhar, é só pobreza. Como nós vamos instalar uma empresa aqui, uma fábrica, vai vender para quem? Entendeu? Então, isso é o conceito de diferença: desenvolvido, subdesenvolvido, industrializado e subdesenvolvido não industrializado. Aí diz o seguinte aqui, ó, analisando as informações das tabelas, podemos afirmar que todos os países do norte têm as mesmas características? Não, né, gente? Os Estados Unidos, olha lá, Estados Unidos. Estados Unidos é riquíssimo, perto da França e do Portugal. Olha a diferença que é em produção de riqueza ali em 2013. Vamos colocar 8 vezes maior do que a França e vixe, quantas vezes maior do que Portugal, entendeu? Então, a diferença aí é muito grande, certo? Então, não são todos os países ricos que têm o mesmo desenvolvimento. Não vai, todo mundo é rico, vai ser rico igual. Não, tem país rico, que é muito rico, igual os Estados Unidos, tem país aí que vai diminuindo as riquezas. Então, olha lá, não, os países ricos ou desenvolvidos têm condições diferentes do ponto de vista econômico. Exemplo, Portugal e Estados Unidos. Então, foi o que eu falei. Então, não são todos que têm a mesma condição econômica. São ricos, mas não é muito rico e outros nem tão rico assim. Aí diz o seguinte: analisando as informações das tabelas, podemos afirmar que todos os países do sul têm as mesmas características? Então, vem a mesma pergunta. Não, né, gente? Tem país que tem um pouco mais, igual o Brasil, Argentina, Chile, México, que são um pouquinho melhores, tem países muito pobres, igual a Bolívia, os países Haiti, os países africanos lá, a maioria, tirando a África do Sul, Egito e outros ali, são muito pobres. Então também tem essas desigualdades econômicas, certo? Então não é rico, é pobre, tem as diferenças, beleza? Para a gente encerrar, a letra E, refletindo sobre os critérios adotados para a classificação dos países,
Que informações contidas nas tabelas mais chamaram a atenção? Então aí é para vocês analisarem as tabelas e colocarem aí. O que chamou mais a atenção? O que tem lá que foi, mas é tudo isso? Ou é só isso? Meu Deus do céu, olha que diferença que tem. Lá um exemplo, tem até, colocar exemplo aqui, de diferença do PIB. Olha só a diferença de mortalidade infantil. Lá no Haiti é 55, nos Estados Unidos é 6. Olha, meu Deus do céu. Então para vocês colocarem o que mais chamou a atenção de vocês. Certo, pessoal? A gente encerra aí nessa nossa análise de países ricos e países pobres, chamados de país do norte e do sul, e como que eu consigo ver se um país é rico ou pobre através do que? De números, eu consigo fazer essa análise, essa diferenciação. Beleza? Então, forte abraço, até o dia da live, fiquem todos na paz.